Mas vamos pelo relógio, né? Vamos ser guiados pelo relógio. Deus abençoe a todos. É essa terça abundante, essa terça especial, essa terça de Jesus, essa terça de graça, essa terça de unção, de poder de Deus para a sua vida. Muito bom revê-los, reencontrá-los. Depois de uns dias fora, fazendo a obra, estamos de volta aqui à nossa casa, a nossa IBR, a nossa terça aqui com os nossos irmãos. O irmão falou, o que o irmão falou aí? É verdade, eu esquecer pouco o português, não lembrar. Se errar, você perdoar. Irmãos, mas grande é o mistério. Só Jesus sabe os perrengues. Aleluia. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Nessa terça eu tenho uma palavra para você. Abra aí o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Ou ligue aí a Bíblia, né? Glória a Deus, hein, Dina? Está gelado aqui, né? Hoje Mas põe num 20 aí, varão. Senão eu vou ficar até constipado aqui. Tá no 16, varão. É? Não, mas ajuda aí o pregador. Assim, muito frio, tribula a garganta. Aí, tá bom. No 20 tá na bênção. Aleluia. Marcos capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo muito especial, gente. Porque você pode olhar aí e perceber que Marcos é um capítulo que começa com uma série de parábolas. Diga assim, Marcos começa o capítulo 4 com uma série de parábolas. Qual que é a primeira que está logo aí, ó? A parábola do semeador, não é? Tá vendo aí? Parábola do semeador. Aí depois, no 21, Jesus vai contar outra parábola. Tem aí outra parábola no 21? Qual é a parábola que está aí no 21? Da candeia. Parábola da candeia. Depois no 26, outra parábola. Não tem outra? Qual que é no 26? Semente. Então, ó, nós já vimos aí, ó, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente. E no 30, nós temos outra parábola. Qual é a parábola do 30? O grão de mostarda. Então, ó, semeador, candeia, semente, grão de mostarda. Então, o que a gente aprende já só nesse começo, sem ler as parábolas, né? Só mostrando para você aí 4 delas. Que o capítulo 4 de Marcos, é um capítulo didático. Escreve aí, didático. Por que didático? É um capítulo de ensino. É um capítulo de instrução. É um capítulo de orientação. Então diga assim, capítulo 4 tem ensino. Vamos, acorda aí, me ajuda aí. Instrução e orientação. Na vida é muito importante ensino, instrução e orientação. Então, no reino de Deus, o reino de Deus, nós temos que entender a importância da informação, do ensino, da instrução e da orientação. O ministério de Jesus foi um ministério marcado muitas vezes por isso, pelo ensino, pela instrução, pela orientação. Olha o verso 33, olha o 33, ó, o 33. Vamos ler o 33. E com muitas parábolas semelhantes. Então, Jesus ensinou com muitas maneiras, muitas formas, muitas parábolas. De muitas parábolas semelhantes, ele expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então, o que era uma parábola? Era uma maneira de Jesus ensinar uma verdade ou várias verdades, baseado na capacidade de quem ouvia, de quem escutava. Então diga assim, diga, parábola, uma maneira de Jesus ensinar as verdades, de acordo com a capacidade de quem ouvia.
Então essas parábolas, Jesus, na maioria das vezes, ele usou os exemplos do dia a dia. Então Jesus vai falar lá do semeador. Então não era uma coisa que estava na realidade do povo. Quando ele vai falar, o semeador saiu a semear. Quem estava lá sentado sabia do que Jesus estava falando. Ah, o semeador, pega lá a sementezinha. Jesus vai falar, por exemplo, do grão de mostarda. Não era uma coisa fora da realidade do povo. O povo sabia o que era um grão de mostarda. Sabia que era um grão muito pequenino, mas que aquele grão pequenino, muito pequeno, daquele grão pequeno, nascia uma árvore bem grandona. Então, a parábola tinha esse poder de conectar as verdades do reino de Deus com a realidade, para o povo poder assimilar, o povo poder linkar, o povo poder entender o que Jesus estava dizendo. Então, a primeira parte do capítulo 4 é uma parte de ensino. Então, diga assim, primeira parte, ensino. Só que nós temos que entender uma coisa importante na vida e também na vida com Deus. Isso aqui eu estou fazendo para todo mundo ir participando, ligando e acordando. Então, diga assim, ó, é importante na minha vida com Deus. Eu vou te falar o que é importante. Primeira coisa que é importante, a vida com Deus tem teoria. Escreve aí, vida com Deus tem teoria. Tem teoria. Então o que é a teoria? A informação que eu recebo, é o livro que eu leio, é o texto bíblico que eu leio. A teoria é a informação que eu recebo. Diga assim, teoria. Informação que eu recebo. Então é muito importante. Então, por exemplo, tem gente que estuda, faz cursos, vem para a escola da Bíblia, glória a Deus, lê o livro do bispo, aleluia, ó, glória a Deus, lê Bíblia. Então você está ali na teoria, você está lendo, você está tendo informação, você está fazendo curso, você está estudando, você está se capacitando. Diga assim, tudo isso é teoria. Só que aí, quando Jesus terminou a aula, verso de número 35. Olha o 35. Naquele dia, diga assim, qual dia, bispo? O dia que ele contou muitas parábolas. No dia que ele contou muitas parábolas. Então ele contou um monte de parábolas. Aqui tem 4. Imagina Jesus contando as parábolas. Contou as parábolas. Aí, ó, naquele dia sendo já tarde. Então, no fim do dia, você imagina assim, uma aula com Jesus. Que coisa boa. Não é? Meu Deus. Meu irmão, olha, eu faria qualquer coisa nesse mundo para ter uma aula direto com Jesus. Né? Imagina Jesus pregando para a gente hoje. Que coisa boa que ia ser. Meu pai. Então Jesus ensinou lá, deu a aula, contou a parábola, trouxe a informação, a teoria. O povo ali recebeu tudo, toda aquela informação. Aí naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus falou para eles. Agora eu vou traduzir, você vai dar um glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: eu já ensinei a teoria, agora nós vamos para a prática. Glória a Deus. Põe uma coisa na tua cabeça santa. Vida com Deus não é só teoria. Vida com Deus é prática. Escreve aí, digita aí, escreve. Se quiser me marcar lá no Insta, é Rocha PR. Se quiser seguir também, dá uma moral lá, não tem problema. Voltando, então vamos lá. Diga assim, vida com Deus não é só teoria, é prática. Então não adianta nada eu ler todos os livros do mundo se eu não praticar nada. Entendeu? Eu fazer todos os cursos, recurso, discurso, percurso. Estou aqui usando o exagero. E no fim eu não ponho em prática. Então, o sucesso e a vitória de Deus na minha, na sua e na nossa vida
não é só na informação que entra no ouvido, mas é na prática daquilo que entra no meu ouvido. Então anota aí, não é só informação no ouvido. Eu tenho que pegar o que entra aqui nesse ouvido abençoado e transformar em prática. Então Jesus ensinou 4 parábolas, fora as que não estão escritas aqui. Imagina Jesus contando, imagine uma manhã, uma tarde inteira de parábolas lá para o povo. Aí no fim do dia, ele fala assim: beleza gente, a teoria acabou a aula. Aí o povo, poxa, acabou, né? Jesus falou, acabou. Falou, mas por que acabou? Porque agora nós vamos para a prática da teoria. Então, eu estou falando para algumas pessoas que talvez há um tempo atrás na sua vida você nem conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo, não tinha intimidade com Deus, não conhecia o poder da palavra. Outros até conheciam, mas talvez você conhecia de uma maneira assim meia vaga, meia distante. De um tempo para cá você está buscando a Deus, intimidade, comunhão, ou está se aproximando novamente para o reino de Deus, se aproximando novamente para o plano e o propósito do Senhor. E aí eu quero falar algo simples, mas importante de Jesus para a sua vida. Você está saindo da teoria para começar a viver um novo tempo de prática da palavra e dos milagres e do poder de Deus na sua vida. Pega na mão de alguém e diga assim: vamos sair da teoria? Diga para assim: vamos para a prática? Então, na aula prática, Jesus vai ensinar alguma coisa para os discípulos. Coisas que Jesus vai ensinar para os discípulos. Anota aí. Diga assim: coisas que Jesus vai ensinar para os discípulos. Naquele dia, sendo tarde, ele disse, ou melhor, disse Jesus: passemos para outra margem. Verso 36. E aqui começa a primeira aula. E diz assim, ó: e ele despedindo a multidão. Marca isso, despedindo a multidão. Despedindo a multidão. O levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então a primeira lição que Jesus vai ensinar para os discípulos é essa. Diga aí, qual bispo? O poder dos relacionamentos. Anota aí, poder dos relacionamentos. Então veja que nessa aula prática, João Anderson, Jesus falou assim, ó, para os discípulos: vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer assim, pastora Cristina, a gente pega, deixa a multidão para trás. Por que eu e você nós temos que aprender isso? Porque tem muita gente que está se tornando um peso na tua vida e na tua história. Gente que está atrapalhando o teu avanço, gente que está atrapalhando a sua jornada, gente que está atrapalhando a sua caminhada. Houve um dia na vida de Abraão que ele teve que deixar o Ló para trás. Então toque em alguém e fala assim, ó: o Ló pode atrapalhar a tua jornada. Então Jesus falou assim: a multidão não vai. E é esse o teu problema. Tua vida está uma bagunça, é uma casa sem porta. O que é uma casa sem porta? Todo mundo entra, todo mundo sai. Entra, faz a bagunça que quer, sai e volta, faz outra bagunça e sai. É uma panela onde está tudo lá dentro, misturado, tudo aquela mistura, até ruim de comer a comida. Tanta coisa nada a ver que está dentro da mesma panela. Então Jesus separou, ele falou assim, ó: vamos deixar a multidão. Por quê? Multidão, ó, vou te falar quem era a multidão. Multidão era curiosos. Multidão era gente sem compromisso. Multidão eram aqueles que estavam apenas para ver, mas não queria se comprometer. Então, ó, anota aí. Cuidado com quem não quer se comprometer. Quer estar contigo, mas não quer se comprometer em lealdade, não quer se comprometer em parceria, não quer se comprometer em fidelidade. Você quer ter uma amiga que não é fiel?
Ué, mas por que você traz as infiel para o barco da tua casa? Você quer ter um sócio que você não pode confiar? E agora eu tenho que apertar. Posso ou não posso? Você quer ter um marido ou uma esposa que não pode confiar? Então, a multidão são aqueles que não estão comprometidos. E aí tem gente que está sofrendo hoje porque você está trazendo multidão para o lugar da intimidade. Jesus pega a multidão, diga assim, Jesus pegou a multidão e deixou para trás. E levou somente os discípulos. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você chegou no meio da tua viagem, no meio da tua jornada, no meio do teu ano. Pega a multidão sem compromisso e deixa para trás. E caminha na direção do que Deus tem para você. Quem não é comprometido não pode comer o bolo da tua vitória. Eu preguei domingo à tarde que o bolo é meu. Não é? Quem veio domingo à tarde aí? O pai tem um bolo para você. Ele vai te dar nem farelo, nem resto e nem fatia. Vai ter um bolo. Mas não partilha esse bolo com quem não está comprometido contigo. Não abra a porta da tua casa para quem não é comprometido. Não abra os segredos do teu coração para quem não é leal, para quem não é fiel. Talvez você está sofrendo aqui hoje porque você se abriu para quem não era para se abrir. Se entregou para quem não era para se entregar. Ai, bispo, eu estou decepcionada. Ai, é melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Ó Senhor. E aí Jesus está falando para você, mas olha aí, eu já te falei, já instruí, já orientei, você está com tanto de gente inútil aí na tua vida, na tua casa. Então diga assim, eu preciso fazer uma limpeza no meu barco. Voltando, quem que Jesus levou no barco dele? Diga assim, os discípulos. Quem eram os discípulos? Ou quem foram os discípulos? Comprometidos. Os discípulos é quem estava comprometido com Jesus. Os discípulos eram aqueles que estavam ali ao lado de Jesus. Os discípulos é aquele que está contigo, que é fiel no deserto, na seca, na prova. Então quando você é abençoado, pode estar contigo na época boa. O discípulo é aquele que guarda o teu segredo. O discípulo são aqueles que é leal na tua presença e na tua ausência. O negócio não é quem fala bem de mim na minha frente. É quem fala bem de mim nas minhas costas. O negócio não é quem fica na tua frente. Ai, você é linda. O negócio não é quem fica na tua frente. Nossa, você é demais, cara. Tu é o máximo. O negócio é nas costas. Pergunta aí pro teu vizinho. E aí, como que o negócio é nas costas? É aí que manda. Então os discípulos são aqueles que, diga assim, estão comprometidos. Então Jesus pegou esses e falou assim, eu vou dar uma aula particular para vocês. E o que eu acho maravilhoso é a maneira que Jesus se relaciona. Jesus está se relacionando com todo mundo. Diga assim, ó, Jesus se relaciona com todos. Só que ele vai dando abertura para cada grupo. Para a multidão, e lá ele conta a parábola para todo mundo. Só que agora, os discípulos, ele fala assim, agora, para vocês eu tenho um negócio reservado. Então, isso é uma lição que eu aprendi nos anos de ministério. Então, no meu caso como um pastor, eu sou pastor da multidão. Mas a pessoa, se eu tiver que levar todo mundo para dentro da minha casa, para começar nem cabe. Percebeu? Você percebeu? Agora você conheceu aquela senhora querida na semana passada e já está lá no Instagram. Essa aqui é a minha best friend forever.
encontrou aquele dito cujo caído lá numa sarjeta. E aí, no outro dia, falou: bispo, esse aqui é o homem da minha vida. Isso aqui é a mulher da minha vida. Balança alguém e fala: acorda, criatura. As pessoas chegam lá na minha sala e falam assim: bispo, eu amo ela, moela, moela. Eu falei: você deve trabalhar no talho, né? É moela, 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 moela. É moela. Eu falei: é moela, misericórdia de moela, irmão. Eu passei da fase da moela. Meu Deus. Volta. Tá gostoso, tá leve. Olha aqui. Então escreve aí: o poder dos relacionamentos. Jesus está mostrando para os discípulos que a gente, na vida, a gente tem que saber quem fica e quem vai. De novo, na vida tem quem fica e tem quem vai. Segunda coisa que Jesus vai ensinar para aqueles discípulos. Diga assim: depois dos relacionamentos, nós temos que nos preocupar com direção. Olha o 35. Jesus falou: passemos para o outro ou para a outra margem. Vamos lá. Essa tradução aqui: passemos para outra. Então Jesus vai pegar os discípulos e vai dizer assim: ó, gente, a direção é essa. Diga essa. A direção é essa. Sabe o que acontece? O problema de muitas famílias: não tem direção. O papel de um pai, o papel de uma mãe é o papel de dar direção. Agora, você não dá direção para o seu filho, não dá direção para sua filha, deixa, solto para andar para qualquer lado, para qualquer caminho. Quando as coisas dão erradas, aí fica todo mundo desesperado. Então, às vezes você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem que dar direção para o teu negócio. Você tem que dar direção para o povo que trabalha contigo. Então, por exemplo, eu sou o bispo dessa igreja. Eu tenho que dar direção para esse barco aqui. Você imaginou se eu não estivesse aqui para dar o direcionamento da igreja, o direcionamento do ministério, reunir os nossos pastores e falar: gente, é para cá que a gente vai. Então vocês estão aqui porque vocês amam Jesus, adoram Jesus, creem em Jesus, mas que vocês também acreditam na direção, no direcionamento que eu estou dando. Porque qual o problema de algumas pessoas? Diga aí, qual bispo? Ele não tem direção, cada dia é uma coisa. Um dia eu encontro a pessoa e falo assim: bispo, olha, eu vou ser marceneiro. Glória a Deus, seja o melhor marceneiro desse país. Dali um mês eu falo assim: não, bispo, Jesus falou comigo, é para eu ser médico. Glória a Deus, meu irmão, seja o melhor médico desse país. 3 meses depois: não, bispo, Jesus falou comigo, é para eu ser um juiz. 6 meses depois: não, bispo, Jesus falou comigo, é para eu ser motorista de caminhão. E a pessoa está assim, sem rumo, sem direção na vida. Pergunta aí para o teu vizinho: você está indo para onde? É sério. Escreve aí no teu caderninho: para onde eu estou indo? Bispo, Jesus me mandou para a IBR. Mas 3 meses depois: não, Jesus já não mandou para a IBR não, mandou para o outro lado. E a pessoa vai nessa loucura dela, não tem firmeza, não tem direção. A Bíblia diz que o ímpio, ele é como a palha seca. Diga assim: palha seca. Por que ele é como a palha seca? Porque assim, a palha é assim, o vento sopra, a palha vai para lá.
O vento sopra, a palha vai para o outro lado. O vento sopra, a palha sobe. Para de soprar, a palha desce. Você não pode ser uma palha. Vou falar. E mesmo que seja ruim, dê glória. Você não pode ser palha. O justo, ele é uma árvore. A árvore tem raiz e está plantada. Balança alguém e fala assim: deixa de ser palha, criatura. Não, bom é Portugal. Portugal é bom. Portugal é bom. Não, bom. Bom é os Estados Unidos, lá é bom. Aí tem um tal de Ice lá, não. Bispo já não é bom, não. Bom é o Brasil. Brasil é bom. Aí chegou o PT. Não é mais bom, não é mais bom. O Brasil não é mais bom. Bom. Agora eu tô indo para Angola. Angola é bom. E a pessoa fica pulando de galho em galho. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem que mudar de direção? Quando você muda de direção? Primeiro, quando você tomou a direção errada. Se você está no caminho errado, aí você tem que voltar, que é o que a Bíblia diz. Volta, se arrepende. Vai lá no lugar que você caiu, volta, se arrepende, se levanta e segue a tua vida, a tua história, a tua caminhada. Então balança alguém e fala assim: ó, arrependimento ajuda a restaurar a rota. Pode dar glória a Deus. Olha o que Paulo fala. Filipenses 3, 13, 14. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. O que impede as pessoas de ir para frente? Diga aí, o que, bispo? Fica preso nas coisas que ficaram para trás. Então Paulo está falando assim, ó, eu já saí com o meu barco. Eu já zarpei com a minha embarcação. Eu esqueci as coisas que ficaram para trás. E por causa disso, olha que lindo, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Olha o que Paulo fala. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Vou ler para você dar glória. Eu avanço, eu prossigo para o alvo. Agora você vai apertar esse vizinho aí, sem tocar nele, você vai apertar. Pergunta para ele assim: qual é o teu alvo? Pronto. Percebeu? Você percebeu? Paulo está deixando bem claro: eu avanço para o meu alvo. Então Paulo está dizendo assim: eu sei o que eu deixei e eu sei para onde eu estou indo. Então, por exemplo, para o relacionamento dar certo, você tem que deixar um monte de contatinho para trás e colocar como alvo fazer essa mulher feliz, fazer esse homem feliz. Para você viver a tua vida com Jesus abençoada, você tem, como eu, nós temos que largar um monte de coisa para trás e colocar como alvo honrar Jesus, amar Jesus, engrandecer a Jesus com a nossa vida e com a nossa história. Não dá para servir a Jesus com um pé em dois barcos. Não dá para servir a Jesus, usando um exemplo antigo, um homem em dois cavalos ao mesmo tempo. Tirando o Van Damme, que na propaganda da Volvo ficou com um pé em cada caminhão, tirando o Van Damme, você não sabe do que eu estou falando, acaba o culto, põe no YouTube assim, Van Damme, propaganda da Volvo. Você vai entender. Tirando ele, não dá para andar em dois carros ao mesmo tempo. Diga assim: não dá para andar em dois carros
ao mesmo tempo. Não dá, irmão. Então você precisa se decidir pela direção de Jesus na tua vida hoje. Você precisa se decidir. Olha o que o Senhor falou para Jeremias. Ele falou assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. O que Jesus está falando para nós hoje? Eu vou ler aqui, ó. Jesus está falando para você, ó. Antes que você fosse formado no ventre materno eu te conheci. E antes que saísse da madre eu te consagrei. Ninguém fica feliz com isso, meu Deus do céu. E eu te constituí um profeta às nações. O que o Senhor está falando para Jeremias? Jeremias, eu tenho um mapa para a tua vida. Agora, quando nós nos conectamos e começamos a buscar Jesus e nos alinhamos com Ele, o que Ele vai fazer? Ele vai desenrolar e vai mostrar o mapa dele para nós. Então eu vou falar algo sério aqui. Tudo que eu falei é sério, mas aqui também é. Deixa de viver o mapa dos homens. Vem viver o mapa de Jesus para a tua história. Diga assim, diga comigo. Relacionamentos. Direção. Coisas importantes na minha vida. Bate palma para Jesus. (37) Olha o 37. Ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, e o mesmo já estava se encher de água. Gente, mas peraí. Os relacionamentos não são certos? Amém? A direção não é certa? Ué, será só 2? É amém, pode falar amém sem medo. Os relacionamentos não são certos? A direção não é certa? Vamos aprender outra coisa aqui. Até na direção certa, com as pessoas certas, enfrentaremos tempestades. Então tem gente aqui que está a enfrentar tempestade, e não é tempestade de desobediência. Ouviu? Anota aí, nem toda tempestade é desobediência. Você sabe que tem uns amigos de Jó, né? Quem já ouviu falar os amigos de Jó? Os amigos de Jó é assim, meu irmão. Quando o negócio está feio, é pecado. Você é o pecador miserável. Você deve estar desobedecendo. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. E nem sempre é isso. Aqui, essa tempestade, escreve na frente do 37 assim: a tempestade era didática. O que é didática? Uma maneira, uma forma de ensinar. Quando você está no centro da vontade de Deus, até as tempestades ensinam. Olha o que Paulo escreveu: todas as coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Você está lá na tua jornada, na direção de Deus, com as pessoas certas, no teu barquinho, avançando, remando, pegando a força do vento, indo para frente. E aí o inimigo fala assim: vou pôr uma tempestade no caminho dela. E eu vou trazer desespero, eu vou atribular ele. Aí quando ele coloca a tempestade, aquilo que nós chamamos de providência divina. O que é a providência? O Deus que vê com antecedência. Ele olha para a tempestade e fala assim: você colocou a tempestade aí para tribular o meu povo? Aí ele, coloquei para tribular esse povo de Deus, lembra do Smigol? Vai precious. Daquele jeito. Aí Jesus fala assim: pois eu vou usar essa tempestade. E eles vão sair dessa tempestade mais abençoados, mais crentes, mais fortalecidos, com experiências novas. Você sabe que eu passei por umas tempestades na vida e depois que eu saí dela, me deu uma vontade de eu procurar quem causou a tempestade e dizer assim: muito obrigado. Que conversa é essa, bispo? É verdade, muito obrigado. Porque, ó o que José falou: vocês planejaram o mal contra mim,
José falou isso. Vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor transformou tudo em bênção. Ah, vocês estão dormindo? Eu não sei que culto que você está participando. Jesus. Vem umas terças que eu não venho, já fica todo mundo sonolento. Misericórdia. Eu vou pôr um botão aqui, ó, quando eu apertar dá um choque aí na cadeira. Ou seja, tem gente que causou tempestade, tem gente que gerou preocupação, mas o Senhor vai pegar tudo isso e transformar em bênção. Toque em 2, 3 pessoas e diga assim: Jesus vai transformar tempestade em bênção. Lições que nós vamos aprender na tempestade. Jesus estava na popa, dormindo no travesseiro, na almofada. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão falando assim: Jesus, o senhor não se importa que nós vamos morrer tudo aqui? O senhor não se importa que esse barco aqui vai afundar? O senhor não se importa aqui que esse negócio aqui vai cair, vai afundar? Isso aqui vai ser uma tragédia. Amanhã vai estar no Instagram lá, todo mundo falando. Jesus saiu com um grupo de discípulos. Vai estar no jornal, Correio da Manhã, vai estar lá na margem lá, dizendo que Jesus saiu com os discípulos e o barco afundou no meio do caminho. Eles estão lá. O senhor não se importa com isso, não? O senhor não se importa com o que o povo vai falar, não? O senhor não se importa que isso aqui vai ser um problema terrível? O senhor está nem aí para nós? Primeira lição da tempestade, anota aí: não piore a tua situação. Anota aí: não devo piorar minha situação. Como que eu pioro a minha situação? Aquilo que eu falo na tempestade. Se eu falasse palavras erradas, exemplos errados, murmuração, reclamação, medo, pavor, eu vou piorar a minha situação. Então pegue na mão de alguém e diga assim: não piore a tua situação. Você está mal e fala coisas cada vez piores, você acha que vai ficar bom? Você está num ambiente que está pesado, mas você está contribuindo para o negócio ficar pesado. Você está num ambiente hostil e difícil, mas cada vez que você abre a boca, aumenta a hostilidade e a dificuldade. Não piore a sua situação. Meu irmão, ele já estava na tempestade, ainda vai acordar Jesus para reclamar. Isso aqui é uma reclamação, isso aqui é uma murmuração. Isso aqui não é louvor, não é adoração, isso não é palavra de fé. Eles estão indo lá e falam assim: poxa Jesus, o senhor não se importa com a gente? É isso que eles estão dizendo. Você acha que isso é coisa de falar? O senhor não está preocupado que nós vamos perecer, não? O senhor fica... Aí, eles estão dizendo assim: enquanto o senhor está aí dormindo, nós estamos aqui afundando. Então isso aqui, meu irmão, é quase uma murmuração que eles estão fazendo. Então você tem que prestar atenção que você fala, para você não piorar a tua situação. Bispo, ora pela minha casa. A gente quase fica rouco aqui, tanto orar. Vai embora, em nome de Jesus. Aí você sai do culto, você chega lá, olha, nem vou falar, nem falo. Entendeu? Você assim: ai bispo, ora pelo meu marido, Jesus precisa fazer a obra. Ora pela minha esposa, ela está desanimada. Aí você vai ver a criatura: seu inútil, sua preguiçosa. E você está piorando a tua situação. Você não vai levantar dessa cama, não, seu incompetente. Minha mãe falou que eu não tinha que casar com você. Meu pai me alertou quem você era. O pastor lá falou de você no culto lá. Põe até eu no meio do rolo. Olha, tem nada a ver com isso. A pessoa veio no culto aí olhando torto para mim. Verdade. A pessoa veio no culto, mas a pessoa nem... Meu Deus do céu, de misericórdia.
Eu tenho que sair qualquer dia desse, até com segurança aí. Então, diga assim: eu não vou piorar a minha situação. Algumas situações vão exigir um intenso domínio do meu homem interior. Eu tenho que dominar o meu homem interior. Todo mundo tem um bichinho aí dentro de si. Aqui dentro, meu irmão, tem um bicho bravo. E eu tenho que manter esse bicho aqui domado. Porque se eu deixar esse bicho pular para fora, ele fala um monte de coisa que não pode falar. Toma esse bicho que está aí dentro de você. Viu? Toma ele. Não deixa ele falar. Não deixa ele gritar. Não deixa ele gritar com os meninos, nem com as meninas em casa. Não deixa ele fazer comparação. Não deixa ele fazer acusação. Não deixa ele pegar assunto resolvido do passado, desenterrar e querer trazer para o presente. Balança alguém e fala assim: deixa esses bichos amarrados, meu filho. A Xuxa que tinha aquele negócio de soltar as frangas, mas não é de Deus aquilo lá não. Não é não. Não siga o exemplo dela não. Siga o exemplo da Bíblia. Domina esse homem interior quando ele quiser estragar o ambiente. Domina esse homem interior quando ele quiser pular para fora e estragar. Então, os discípulos na hora da tempestade, está todo mundo desesperado. Mas, o que é maravilhoso, sabe o que é? Diga aí o que, bispo? Está todo mundo desesperado dentro do barco. Nós vamos morrer, Jesus não está nem aí para a gente, esse barco vai afundar, Jesus que mandou a gente vir para cá, e agora veio a tal dessa tempestade, a água está entrando aqui, e é isso aqui, nós vamos morrer aqui no meio, e é isso mesmo, já vou preparar aqui, e nós, olha, me perdoe que eu falei mal de você, e eu quero ir para o céu, então já quero resolver aqui, vamos resolver as pendências aqui, que esse barco vai afundar. E aí quando eles olham no meio da bagunça do barco, no meio da tempestade, e da água entrando no barco, Jesus com uma almofadinha deitado e dormindo. Deitado e dormindo. Anote isso. Você só vai liderar o teu barco se primeiro liderar o teu coração. Você só pode ajudar pessoas se primeiro você se ajudar. Você só pode acalmar alguém se primeiro você se acalmar. Você só pode socorrer alguém se primeiro você se socorrer. Então Jesus está dizendo assim. Agora aqui é uma pregação silenciosa. Sabe por quê? Pregando sem abrir a boca, eu estou aplicando. Sabe por que eu posso resolver esse problema desse barco? Diga aí, por quê? Porque enquanto todo mundo está desesperado, eu estou calmo, descansando e confiando. Essa frase não é minha, mas ela cabe bem aqui. Você só pode acalmar uma tempestade que você está dormindo nela. Merece glória a Deus. Diga assim: eu só poderei acalmar uma tempestade que eu dormi dentro dela. Por que Jesus descansava? Porque o sucesso era fruto da sua confiança, do seu governo. Jesus está dizendo assim: eu não vou permitir que as coisas que estão acontecendo aqui fora venham atribular eu aqui dentro. Eu não vou permitir que esse vento, essas águas, esses gritos desesperados aí que tá aqui dentro desse barco venham interferir o que está acontecendo aqui dentro. Esse é o grande desafio. Diga qual, bispo? Blindar o coração, blindar o interior. Anota aí: blindar o coração, blindar o interior. Se você ceder para todas as setas, pensamentos, palavras que vêm até sua mente, seu coração, mensagem no WhatsApp, gente que diz que é teu amigo, mas está só atribulando tua mente, falando coisa errada, palavra. Se você ceder para tudo isso, rapidinho você vai desanimar e desviar. Mas se nós aprendermos a blindar o nosso coração, tirar a multidão do nosso barco e se alinhar com o projeto de Deus,
Se prepare que nós vamos chegar do outro lado com a glória do Pai. Todos os ocupantes do barco perderam o domínio. Diga assim: todos os ocupantes do barco perderam o domínio. Menos um. Você tem que imaginar assim: todo mundo dentro do barco está com medo de morrer. Todo mundo dentro do barco está preocupado, pensando que eles vão morrer, gritando, desesperado, se acusando, aquela bagunça dentro do barco. Aí tem um que está no mesmo barco, no mesmo mar, na mesma tempestade, no mesmo vento, na mesma situação, e está dormindo. A situação é a mesma. Aí Jesus está lá de boa, mó soneca, sono profundo, porque ele está ensinando essa lição para os discípulos. O que o inimigo quer fazer? Diga aí, o que, bispo? Quer roubar a tua paz no meio da tempestade. É isso que ele quer fazer. Você precisa estar atento. Você precisa estar atenta. Ele vai querer roubar a nossa paz no meio da tempestade. Aí quando Jesus está naquela situação toda, o pessoal vai lá, dá um abanão nele. Ai, Jesus, acorda. Você já teve que acordar assim, de supetão, sem alguém? É horrível, não é? Você acha que com Jesus também foi horrível aquilo. Será que Jesus acordou feliz? Imagina, ele está lá na maior paz, dormindo. Aí vai alguém atribular o sono dele. Acorda, Jesus. Ele acorda sim, abre os olhos. E aí os discípulos começam com a murmuração: ô mestre, você não se importa que a gente vai perecer, não? O senhor está nem aí para a gente, nós vamos morrer aqui? Então vem o verso de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Agora veja. O caos dos discípulos tomou conta do barco. A confiança e a tranquilidade de Jesus, preste atenção, mudou o ambiente e transformou o barco. Uma mulher que confia muda o ambiente e transforma o barco dela. Um homem que confia muda um ambiente e transforma o barco dele. Jesus te trouxe aqui e essa é a palavra profética para você. Eu quero te dar autoridade e poder para você mudar o teu ambiente e acalmar o teu barco. Aleluia. Aleluia. Tem coisa que você vai lá levantar a mão e vai dizer: acalma-te. Tem coisa que você vai levantar a mão e vai dizer: emudece. Tem coisa que você vai fechar a porta do teu quarto e vai dizer: acabou, chegou, terminou. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Eu vou falar de novo: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Eu vou falar mais uma vez, IBR: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar.